Aleluia. Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículos 22. Glória a Deus. Amém? Acharam? Amém. É bastante conhecido, é um texto bastante conhecido, então eu leio e os irmãos acompanham, amém? Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Só até aí, podem sentar. Aleluia. Aleluia. Como eu disse, o texto que acabamos de ler e vamos meditar um pouco nessa noite, ele é um texto bastante conhecido, né? Acredito que todos nós aqui já ouvimos alguém pregar sobre, já lemos a Bíblia nessa passagem e já meditamos sobre, muitas das vezes, nessa passagem que acabamos de ler. E nessa noite eu queria meditar com vocês e refletir sobre 3 pontos que a gente pode perceber aqui nessa pequena parte aqui da história, da grande história que foi a vida de Jesus, esse evangelho que acabamos de ler essa parte. Logo do versículo, mas Jesus imediatamente me disse: coragem, sou eu. Quando Jesus vem chegando perto do barco, vamos meditar a partir daí até no versículo que lemos, que eles subiram no barco e o vento cessou. Quando eu estava lendo, eu entendi, e uma vez pregando sobre isso, eu também falei nesse ponto, em que Pedro já estava há bastante tempo com Jesus. Ele já andava com Jesus, já tinha visto Jesus ensinando, já tinha tido vários momentos de relacionamento com o Senhor. Muitas das vezes, quando a gente tem um relacionamento com alguma pessoa aqui na terra, falando nos nossos dias de hoje, a gente muitas das vezes pega assim, e quando liga para alguém, aí a pessoa pergunta: quem é que está falando? Aí a gente fala muitas das vezes: até parece que tu não reconheceu minha voz, não, né? Porque você já sabe bem como é minha voz, né? Então já conhece a voz. Quando a gente tem um relacionamento com alguém, a gente conhece facilmente a voz. A gente é muito perceptível a voz da quem a gente tem um relacionamento, tem uma convivência com outra voz estranha. E muitas das vezes a gente faz essa pergunta, né? Quem é que está falando? Ah, tu não conhece, tu não lembra da minha voz, né? Porque a gente lembra. Aí pensando nisso, eu fico pensando assim: quando Jesus disse: não tenham medo, sou eu, né? Tenham coragem. Pedro, ao ouvir isso, não só Pedro, mas como todos os discípulos, ele certamente reconheceu a voz do Mestre, né? Certamente ele já ouviu essa voz, certamente é o Mestre. E ele, mesmo assim, ao meu entender, sabendo que era o Mestre, ele perguntou: se és tu,
Como se ele não soubesse que era. Ele pergunta: se és tu, então manda eu ir sobre as águas até onde tu está, né? Então ele fala assim: venha. E o que eu vi com isso de Pedro? Com essa pergunta de Pedro? Eu vi ousadia. Porque, como eu disse, Pedro já tinha visto Jesus ensinar, já tinha visto Jesus pregar, já tinha visto Jesus curar, fazer milagres. Mas agora ele queria viver milagre. Ele já tinha visto Jesus fazer o impossível muitas vezes. Já tinha visto Jesus curar, já tinha visto Jesus curar o cego, fazer a aleijado andar, já tinha visto multiplicar os pães. Então ele já tinha visto Jesus fazer o impossível muitas vezes, mas nunca tinha participado do impossível. Então eu vejo ousadia em Pedro, o que muitas das vezes na nossa vida falta. Por quê? Por que eu digo isso? Muitas das vezes a gente se acomoda num lugar e a gente não quer viver em ousadia. E é isso que Jesus nos chama nessa noite. É isso que Jesus nos mostra na atitude de Pedro. Porque para mim, mesmo Pedro entendendo que era o Senhor, ele pede: eu quero participar disso. Eu quero viver isso que o meu mestre está vivendo. Eles veem Jesus andando sobre as águas. Uma coisa que seria impossível. Uma coisa que para ele, para Pedro, era uma coisa que ele sabia que era impossível, porque ele era pescador. Como a gente sabe, ele era pescador. Então ele tinha intimidade com o mar. Então, porque ele passou boa parte da vida pescando no mar. Então ele sabia que andar sobre as águas era impossível. Ele nunca tinha visto em toda essa sua vida de experiência com o mar, como pescador, ele nunca tinha visto alguém andar sobre as águas. Então, quando ele viu o mestre andando sobre as águas, ao meu entender, mesmo ele tendo certeza que era o mestre, ele fala: eu quero participar disso. Se és tu, manda eu ir até você. E aí ele, lógico, venha. Ele não perdeu tempo, pulou do barco e andou. Muitas das vezes a gente precisa dessa ousadia de Pedro. Muitas das vezes a gente necessita ser ousado. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa pequeno trecho que a gente leu. A gente tem que ser ousado. A gente precisa de mais ousadia. Por que falando isso? Porque muitas das vezes Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem uma chamada na nossa vida. Mas por medo, por insegurança, muitas das vezes a gente se fecha e não é ousado a ponto de dar aquele passo. Às vezes a gente até pede: se és tu, Senhor, me faça fazer isso. Se és tu mesmo que está me chamando, me dê a oportunidade. E quando muitas das vezes a oportunidade vem, a gente não sai do barco, né? Que é o nosso local de cômodo. Acomodados dentro do barco, a gente não quer. E muitas das vezes Deus tem o impossível para realizar na nossa vida e a gente fica acomodado dentro do barco com medo de sair, né? E Pedro nessa noite nos fala: vamos ser mais ousados. Vamos pedir sim, mas quando Deus falar venha, a gente saia do barco e comece a andar. Porque a gente precisa dar esse passo. A gente precisa dar esse passo em direção ao sobrenatural. Muitas das vezes o Senhor está dizendo vai, Jesus está dizendo venha, e a gente fica no mesmo lugar sempre, visando nossos medos, visando nossas condições. Então, primeira coisa, Pedro, ele já sabia, ele já tinha visto Jesus realizar muitos milagres, muitos impossíveis aos nossos olhos humanos. E aquele momento em que ele viu realizar mais do impossível, naquele momento Pedro pensou: eu não vou só ver, né? Mas agora eu vou participar. Eu vou ver o impossível acontecendo comigo. Eu vou ver o impossível sendo realizado na minha vida. Então que a gente possa também não só ficar de espectador. Muitas das vezes a gente vê acontecendo o impossível na vida do irmão. Muitas das vezes a gente vê acontecendo algo sobrenatural no meio da igreja e a gente fica só olhando, só olhando, só olhando. Que nessa noite a gente possa ser despertado para querer que o impossível aconteça também conosco. Não só na vida do irmão, maravilha, a gente tem que se alegrar quando acontece também na vida dos nossos irmãos, mas que a gente venha desejar e buscar e dar um passo em direção do possível ao sobrenatural na nossa vida também. Amém? Segundo ponto, quando Pedro disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então, o que foi? Quando Pedro pediu para ir, Jesus disse: venha.
E o que aconteceu que fez Pedro afundar? Ele já tinha uma resposta de Jesus, né? Muitas das vezes a gente ora buscando a resposta de Jesus. E quando Jesus dá a resposta, venha. Aí a gente não entende quando no caminho que a gente tem a resposta positiva, o sim de Deus, no caminho a gente começa a afundar. A gente muitas das vezes vai se perguntar, mas eu tinha a resposta positiva de Deus. Jesus disse, venha. E por que não veio no caminho eu afundei? A gente entende que por que Pedro afundou. Aqui diz aqui, ó. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tudo certo até aí. Pedro pediu para ir. Jesus disse, venha. Saiu do barco e andou. Então a gente entende que ele deu os passos. Ele não saiu do barco e afundou. Ele saiu do barco e deu uns passos. Então até ali a sua fé estava intacta, né? Então Pedro disse, venha. Então Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aí o versículo 30 diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Então qual foi o problema? O problema não foi o não de Deus. A resposta de Deus foi positiva, venha, foi um sim, né? Porque se Deus tivesse falado, não, fica aí, e Pedro teimasse em sair do barco, ele certamente afundaria, porque seria um não de Deus, né? Uma resposta negativa, mas ele teve um sim. Então ele saiu do barco e começou a andar, mas quando ele reparou no vento, ele reparou nas ondas, ele reparou na tempestade, ele começou a afundar. Muitas das vezes a nossa vida é assim. Eu vejo isso aqui como o novo convertido, que está no primeiro amor. Ele é chamado, ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma resposta de Jesus, e aí ele fica no primeiro amor, né? Ele fica alvoroçado para querer trabalhar e tal. Aí nos primeiros meses assim, ele trabalha, ele busca o batismo, ele busca viver o sobrenatural, ele anda sobre as águas, mas lá no meio vem a tempestade. Aí ele começa a reparar na tempestade, ele começa a olhar a tempestade. Por quê? Porque antes de Jesus chegar no barco, antes de Jesus se aproximar do barco, já tinha tempestade? Já. Porque a Bíblia fala que eles estavam distantes da terra e o vento já estava castigando o barco. Então antes de Jesus chegar, já tinha tempestade, já tinha vento, o barco já estava sendo castigado. Quando Jesus chegou, tinha tempestade, tinha vento, o barco estava sendo castigado. Quando o Pedro, ele falou, se és tu, deixa eu ir até você. Aí ainda tinha tempestade, ainda tinha vento. Quando ele saiu do barco, ainda tinha tempestade, tinha vento. Quando ele andou, ainda tinha. Aí no meio do trajeto, ele começa a perceber a tempestade. Por quê? Se quando ele pediu para ir, já tinha tudo isso. Não tinha cessado ainda não. Ainda estava vento, ainda estava tempestade, ainda estava balançando o barco estava sendo castigado. E ele mesmo assim pediu para sair, né? Ele pediu para andar sobre as águas. Então por que no meio só que ele foi, né, reparar nas ondas? Eu acredito que a partir do momento que ele, aí eu comparo com o novo convertido, ele está com todo o amor na vida dele, porque quando ele se encontra com Jesus, muitas das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, a pessoa está no fundo do poço, né? Então, está sendo castigado, tempestade, vento, aflições do mundo, lutas, e a pessoa está com o seu barco balançando, quase afundando. Aí ela se encontra com Jesus. Aí vem esse primeiro amor que eu digo. Aí vem esse primeiro amor, ele busca Jesus, aí começa a andar sobre as águas, mas só que no momento vem, aí eu acredito que o inimigo fez isso e começa a pensar, eu tenho que planejar alguma coisa aqui para tirar o foco dele de Jesus e colocar no vento. E quando ele consegue com alguma coisa, quando ele consegue tirar o nosso foco de Jesus, porque quando Pedro pede, se és tu, deixa eu ir até o Senhor, me permita, me manda ir sobre as águas, ele diz aqui, ó, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de quem? De Jesus. Então ele foi na direção certa, porque ele poderia sair do barco e na outra direção. Não, mas ele foi na direção de Jesus. Então ele estava com algo, ele estava com um foco. Quando a gente tem um foco, e falando de novo, no primeiro amor,
quando a gente não perde esse primeiro amor, porque quando a gente está no primeiro amor, a gente está com foco, a gente está com algo, a gente está com um objetivo, a gente está com uma direção, né? Que nem Pedro, ele saiu do barco e foi na direção de Jesus. Então, quando a gente fixa os olhos nessa direção, quando a gente começa a andar sobre as águas, viver o sobrenatural, viver o impossível, mas fixando nossos olhos em Jesus, o nosso alvo que é Jesus, a gente não vai afundar. Mas a partir do momento que o inimigo consegue tirar nossa atenção da direção certa e colocar em outra direção, que aí a gente vai começar a ver o vento, a gente vai começar a reparar no vento, a gente vai começar a ter medo do vento. Aquilo que nós não tínhamos, porque quando estávamos no barco, nossa vida bagunçada, nossa vida sendo açoitada pelo vento, castigada pelo vento, a gente não tinha medo quando encontramos Jesus. Até queríamos viver o sobrenatural, até pedimos para viver o sobrenatural, o impossível, pedimos para sair do barco, mesmo com vento. Mas quando a gente mantém os olhos em Jesus, a gente não tem medo. Mas quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar em outra direção, a gente vai começar a ver o vento, a gente vai começar a ver as aflições, a gente vai começar a ver a tempestade batendo, e aí a gente vai começar a afundar. E na nossa vida os ventos podem significar várias coisas. Pode significar a nossa força, quando a gente está olhando para a direção, para o nosso alvo que é Jesus, a gente vê a força de Jesus. Mas quando a gente tira os nossos olhos de Jesus e começa a olhar para as nossas forças, aí é certeza que vamos afundar. Porque a gente não tem força de nada, a gente não tem força para nada. Se a gente for olhar para as nossas forças, a nossa capacidade, a gente não é capaz de absolutamente nada. A gente não é capaz de dar um passo no natural. O Senhor quer ver no sobrenatural. É impossível a gente andar com as nossas próprias forças no impossível. Não tem como. A gente tem que continuar olhando para Jesus, pedindo a força de Jesus. Porque quando a gente olha para as nossas forças, a gente vai afundar com toda a certeza. O vento pode também significar críticas. Quando a gente está com a mão na obra, a gente está envolvido na obra, a gente está servindo ao Senhor, servindo no nosso propósito, servindo no chamado que tivemos de Deus para nossas vidas. Mas aí a gente começa a ouvir e a mudar a direção do nosso foco, começa a reparar nas críticas. Mas o meu irmão José Bamar está fazendo errado, tinha que ser desse outro jeito. Se fosse eu tinha feito desse outro jeito. Se fosse eu não tinha feito isso, tinha feito aquilo. E a gente começa a reparar nas críticas. Tá errado. Tinha que se fazer melhor. Tinha que colocar outra pessoa. E a gente começa a dar, a gente começa a mudar a direção. Porque a gente estava no sentido certo, na direção certa que é Jesus. E a gente começa a dar ouvidos a críticas. Então, se a gente começar a olhar para nossas forças, nossa capacidade, a gente vai afundar. Se a gente começar a olhar para a crítica de A, B e C e começar a esquecer daquilo que é o nosso alvo, começar a mudar a direção daquilo que é o nosso alvo, que é Jesus, a gente vai afundar. E também, o que todo mundo passa, problemas. Se a gente começar a mudar nossa direção, que é Jesus, e começar a olhar e reparar nos problemas, porque eles sempre vão existir, as aflições sempre vão existir, né? E Jesus, ele não veio para nos livrar dos problemas. Ele não veio para dizer assim: não, você vai me servir e acabou o problema, mas nunca. Ele nunca disse isso. Todo mundo que teve na Bíblia, que tem a sua história escrita na Bíblia, teve problema. Paulo é um grande exemplo disso, é o maior exemplo para mim disso. Paulo, tirando Jesus que passou pela crucificação por todos nós, mas Paulo, ele sofreu tanto por amor ao amor evangélico, para anunciar essas boas novas. Ele sofreu tanto, foi apedrejado até ser considerado morto. Imagine, teve que fugir diversas vezes, foi preso injustamente. Então, se a gente colocar o nosso foco, mudar a nossa direção de Jesus para os nossos problemas, a gente vai afundar. Quando Jesus contou a parábola lá da casa na rocha e a casa sobre a areia, ele deixou bem claro isso.
Porque quando ele firmou a casa na rocha, o homem que firmou a casa na rocha, não quer dizer, a Bíblia não conta que ele deixou de receber os ventos, deixou de receber a tempestade, deixou de receber as enchentes. Diz, firmou a casa na rocha e veio sobre ela as tempestades, a enchente, o vento. Então veio, não parou de ter. Não é a partir do momento que eu fixar minha casa na rocha, não vou mais sofrer com vento, tempestade e enchente. Não, elas vão continuar vindo. Mas o que foi que Jesus prometeu? O que Deus promete para nossas vidas hoje em dia, até hoje em dia? Que a gente tem que estar com Jesus. A gente não vai ser livre de problemas, mas a gente vai passar por eles. A gente não vai ficar neles, a gente vai ser vitorioso neles. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não diz, vou ter as melhores coisas, tudo que eu quiser eu vou ter. Não, ele diz, tudo posso passar, mas vou passar. Tudo eu posso suportar. Vai ter dia ruim, vai ter dia bom, mas todos esses dias, tudo eu posso passar e suportar naquele que me fortalece. A gente tem que entender que quem nos fortalece? A nossa direção, o nosso alvo, que é Jesus. Outra coisa interessante, quando diz aqui, no versículo 31, versículo 30 e 31, para ficar bem entendido. 30 diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Aí o 31 diz assim, imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou. Isso quer dizer, isso nos dá a entender que Jesus andou até Pedro para salvar ele? Não. Diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então quer dizer que Jesus estava muito próximo de Pedro. Jesus não precisou nem andar até Pedro. Então o que a gente entende? Pedro saiu do barco, Pedro andou, chegou bem pertinho de Jesus e começou a afundar. Começou a reparar no vento, começou a reparar na tempestade, começou a reparar no seu medo, começou a ter medo e começou a afundar. Mas tão próximo. Aí o que me veio na cabeça? O povo no deserto do Egito. Quando Jesus tira Israel do Egito, eu pesquisei e a distância do Egito até a terra prometida, de carro, dava para tu ir e voltar para o Egito no mesmo dia. 200 quilômetros. Era coisa para tu ir andando assim em dias. Passou 40 anos. Meu Deus. Aí eu pensei, o inimigo age dessa maneira. Com Pedro, ele estava tão perto de Jesus, só precisava praticamente alguns passos. Eu acredito que até um passo. Jesus só estendeu a mão e segurou ele. Quando ele grita, salva. Aí tão perto de chegar no alvo, de chegar no que ele queria, de chegar no que ele pediu, e começou a afundar. Reparou nas ondas, reparou na tempestade e começou a afundar. Muitas das vezes o inimigo, ele quer parar a nossa caminhada, ele quer parar aquilo que Jesus chamou a gente para fazer, quer parar com o propósito de Jesus na nossa vida. Às vezes está tão pertinho de Jesus cumprir o propósito, de cumprir o chamado, e a gente afunda, começa a reparar nos problemas, começa a reparar no vento, nas aflições, nos problemas, nas nossas forças. Não sou capaz, isso é muito grande para mim, eu sou incapaz, eu não tenho força para isso. As pessoas estão me criticando, dizendo que eu não sou qualificado para isso, para esse cargo, para fazer isso, para pregar, para cantar, para ser usado por Deus. E muitas das vezes o inimigo quer fazer isso mesmo. E a gente começa a murmurar que nem o povo no deserto. E por causa da nossa murmuração, tem duas coisas que o inimigo faz. Na questão do povo de Israel, ele não fez o povo parar, o povo continuou andando. Mas o que ele fez? Ele distanciou o cumprimento da promessa. Deus tinha prometido, vou dar a terra prometida, né? Eu vou dar a terra como herança. E eles receberam, não o mesmo povo, que a gente sabe que só foi dois, né? Que foi Josué e Caleb. Mas eles receberam a promessa, ela foi cumprida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Mas o que o inimigo fez? Distanciou. A promessa que era para ser cumprida em poucos dias, demorou anos. E na vez de Pedro,
ele começou a afundar. Então ele quis parar, ele parou a caminhada de Pedro. Se Jesus não estivesse ali para estender as mãos, ele não teria conseguido, ele teria morrido bem ali. Então, o inimigo usa duas coisas: ele quer distanciar o cumprimento da promessa e também quer fazer você parar na sua caminhada. Mas que a gente possa entender que Jesus estará sempre ali. A palavra de Deus diz que Jesus estendeu as suas mãos e o salvou, quando ele grita: salva-me. E uma das coisas muito interessantes e que o inimigo tem usado muito para querer nos afastar do Senhor. Pedro estava andando, né, sobre as águas, estava cumprindo com aquilo que pediu, e Jesus confirmou. Mas quando ele chegou e afundou, o que poderia passar na cabeça de Pedro? Pedro poderia pensar: que vergonha que eu estou passando aqui, né? Olha, eu afundando na frente do mestre, tão pertinho de chegar, de se cumprir aquilo que eu pedi, e eu afundando. Pedro poderia se encher de vergonha, né? E é isso que o inimigo faz hoje em dia. Quando a gente tropeça, quando a gente afunda, digamos assim, quando a gente começa a falhar naquilo que a gente está conseguindo fazer, que é andar, viver o sobrenatural, viver o impossível com Jesus, quando a gente dá uma tropeçada e começa a afundar, o inimigo quer nos envergonhar. Ah, não, que vergonha que eu estou passando, eu não vou mais levantar meus olhos. Mas a gente tem que fazer como Pedro. Pedro falou: Senhor, salva-me. Ele não falou: deixa-me morrer porque eu mereço, deixa-me morrer, deixa afundar aqui porque eu sou pecador, que eu sou falho mesmo. Ele reconheceu que ele estava afundando e falou: salva-me. A gente tem que fazer assim. Quando a gente reconhecer que estamos afundando, a gente não precisa morrer nas águas, a gente não precisa deixar que o mar nos afogue, morrer afogado, não. Mas a gente tem que estender a mão mesmo e gritar, clamar, pedir por socorro. E Jesus está ali e vai estender as mãos. Deus só quer que você peça. Quando você pede, reconhece que está afundando e pede por socorro, Jesus vai estar bem ali para estender suas mãos e te levantar. Que nem um hino fala, que eu costumo cantar muitas vezes: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Ele quer nos fazer voltar a andar sobre as águas. Os próximos versículos vai dizer que ele levantou e voltaram para o barco. Então quer dizer que Pedro andou sobre as águas novamente, agora segurando a mão de Jesus. Não é verdade? Então, se a gente, outro ensinamento, outro ponto, se a gente, na nossa caminhada, se no nosso propósito, se na nossa chamada, a gente tropeçar, se a gente fracassar, se a gente alguma hora olhar e reparar no vento, e a gente começar a afundar por causa dos nossos medos, a gente tem que gritar imediatamente por socorro. E Jesus imediatamente, como disse a palavra do Senhor, estenderá suas mãos e nos salvará, e nos fará andar sobre as águas de novo com Ele, e voltar para o barco. Amém? No outro versículo diz, no último versículo que a gente leu, diz assim, o versículo 32 diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Para a gente fechar aqui a reflexão nessa noite, é bem claro que quando Jesus estendeu as mãos para Pedro afundando ali, ele estendeu as mãos, fez Pedro voltar, e eles voltaram para o barco. E diz que quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, do momento que Pedro estava afundando, que Jesus trouxe ele de volta, até eles chegarem no barco de novo, ainda tinha vento, ainda tinha tempestade, e ainda estava castigando o barco. O que a gente entende? Muitas das vezes, quando estamos passando por lutas, e estamos nesse momento que eu falei, estamos afundando, quando estamos servindo no nosso chamado, estamos servindo no nosso propósito, e muitas das vezes a gente tropeça e afunda, a gente clama por socorro, a gente clama, quando a gente está recebendo críticas, a gente está recebendo acusações, estamos sendo caluniados,
E muitas das vezes esse medo vem tomar conta da nossa vida. Isso é normal na vida de todo mundo. Todo mundo é falho. Então, muitas das vezes na nossa vida a gente vai se deixar tomar por esse medo. E a gente muitas das vezes vai começar a afundar. Quando começarmos a afundar e gritar no socorro, Jesus vai estender as mãos, porque Ele vai estar ali para nos fazer caminhar de novo sobre as águas. Mas muitas das vezes, quando Jesus nos socorrer, não quer dizer que Ele vai parar o vento, que Ele vai parar a tempestade, que Ele vai cessar o castigo do vento sobre a gente. Muitas das vezes Ele vai estar lá, vai nos levantar, nós vamos andar sobre as águas, mas a tempestade e os problemas vão continuar. Muitas das vezes a gente pensa, vou pedir socorro, e a gente só acha que Jesus está nos salvando quando termina a tempestade. E muitas das vezes Jesus já está nos levantando e a tempestade ainda está nos castigando. E o problema ainda não foi resolvido, né? E muitas das vezes Jesus falou, e está falando para a gente, eu já estou aqui, eu já estou segurando na tua mão, mas a tempestade só vai cessar quando a gente voltar para o barco. Então que a gente vem entender que muitas das vezes o Senhor vai estar no nosso socorro, vai estar nos socorrendo, vai estar nos levantando das águas. E nós vamos estar andando com o Senhor já ao nosso lado. Mas isso não quer dizer que os problemas vão acabar. Eles têm fim? Tem. Uma hora eles vão terminar, uma hora vai vir a mudança, uma hora vai vir a calmaria. Mas entenda que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao vento forte, mesmo em meio ao castigo do mar sobre você e sobre o seu barco, Jesus ainda está segurando a tua mão. Amém? Que nós possamos entender isso e refletir sobre esses pontos. Que possamos ser mais ousados, né? Que possamos caminhar na direção certa. Que possamos entender que mesmo que tiver problemas, Jesus já está segurando nossa mão. Ele não nos deixou cair. Então que nós possamos clamar por Ele quando estivermos afundando. Que Ele sempre vai estar disposto a estender imediatamente a sua mão para nos salvar. Que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite e que o Senhor venha fazer você refletir dia após dia na sua palavra, no seu evangelho, naquilo que Ele deixou para a gente meditar, né, dia e noite, que é a sua própria palavra na Bíblia, né? Amém.